Resumo do livro: Pense, Faça, Mude, Sonhe Grande e Conquiste Resultados, de Ilya Graskovits, narrado por Pablito Cucars. Em Pense, Faça, Mude, Sonhe Grande e Conquiste Resultados, Ilya Graskovits explica em 7 capítulos como e por que a ação é o único caminho para quem deseja mudar de vida e conquistar o sucesso e os resultados sonhados. Partindo da história de um paciente que lhe ensinou uma importante lição e mudou sua vida, Graskovits conta como ele próprio decidiu mudar de vida e conquistar o sucesso, e como essa lição ainda o inspira e o faz seguir em frente até hoje. Ainda durante a introdução, o autor faz reflexões importantes que instigarão o leitor, desde as primeiras páginas, a tomar a frente da ação e encontrar a coragem e as ferramentas necessárias para fazer a mudança que deseja em sua vida. No primeiro capítulo, o autor vai ajudá-lo a tomar a decisão de assumir o controle de sua própria vida e iniciar as mudanças que são necessárias para isso. Ao fornecer um exemplo real de uma empresa que de uma hora para outra ficou sem liderança, ele demonstra com evidências o que pode acontecer quando ninguém assume a liderança nem resolve tomar as decisões. O autor o fará refletir sobre sua perspectiva de responsabilidade, ação e tomada de decisão. Ele mostra o caminho para vencer a hesitação e a insegurança, com dicas preciosas e atitudes simples que podem ser seguidas por todas as pessoas, que o ajudarão a pouco, mudar seu modo de vida e a forma como encara os desafios encontrados no dia a dia. Ele também alerta sobre o modo como o mundo muda cada vez mais rápido e como muitos de nós ainda não nos adaptamos a isso. E mais, o autor aponta para nós as terríveis consequências de não nos atentarmos e adaptarmos a esse novo modo altamente volátil do mundo. Usando um exemplo de sua vida pessoal, o autor ainda mostra o quão desagradável pode ser ficar esperando as coisas mudarem para mudar junto, em vez de tomar as rédeas da situação e iniciar a mudança por conta própria. Portanto, o autor o ajudará a abrir os olhos, mostrando as diretrizes necessárias para livrar-se das desculpas e começar a agir o quanto antes. No segundo capítulo, Graskovits explica como e por quais razões a motivação duradoura é imprescindível para a verdadeira mudança de sucesso. Ele apresenta um dilema clássico ao comparar a inteligência e a motivação, fazendo reflexões relevantes que demonstram o quão importante é a motivação na busca por objetivos e nas mudanças necessárias para alcançá-los. Aqui, mais uma vez, o autor aponta para o mar de mudanças constantes que a humanidade vive e quais são os significados e as implicações disso com exemplos práticos e reais. Ele continua sua explicação mostrando que os métodos de motivação também devem apresentar atualizações e adaptações às mudanças que ocorrem diariamente no mundo, tanto a nível pessoal quanto a nível empresarial. Partindo dessa premissa, Graskovits nos apresenta 4 métodos de motivação, explicando sintética e profundamente cada um deles, revelando os motivos pelos quais os 2 primeiros são completamente ultrapassados, embora tenham funcionado bem nos primórdios da humanidade, e expondo as principais falhas e mentiras propagadas pelo terceiro e infelizmente mais comum método de motivação. No entanto, o foco real é direcionado ao 4º método de motivação, que é explicado de maneira inspiradora pelo autor e o fará refletir em busca das suas próprias motivação e mudança rumo aos seus objetivos. No terceiro capítulo, o autor explora os motivos pelos quais começar a agir ativamente é tão importante. Ele começa explicando de maneira simples e direta um comportamento muito comum e muito humano, com o qual todos podem se identificar, apontando-o como um desafio que todos somos capazes de entender e identificar, além de mostrar o que é necessário para superá-lo. Graskovits nos apresenta, então, o conceito de change maker, que está diretamente associado à tomada de ação e a manter uma atitude ativa em todas as esferas da sua vida. Antes de aprofundar o conceito, o autor faz uma comparação muito pertinente entre quem apenas procura manter o chamado status quo e quem de fato procura manter a atitude de change maker. Ao enumerar e explicar cada um dos 4 atributos do change maker, o autor mostra, sem rodeios e sem meias palavras, que embora não sejam ideias e atitudes difíceis de entender, elas exigem esforço e trabalho duro para serem mantidas, e que valem muito mais a pena do que apenas se deixar levar pelo fluxo da vida quando esta nos pressiona. Logo em seguida, ele alerta para a mais perigosa armadilha da mudança de atitude e motivação contínua, a autossabotagem.
Nesse trecho, o autor revela quais são os principais padrões de pensamento que devemos abandonar de uma vez por todas para seguirmos no caminho da mudança e da ação. O autor aproveita também para exemplificar como a atitude changemaker é mais bem aproveitada quando todos os participantes de uma equipe assumem essa postura em prol do todo, e ainda propõe um importante questionamento que certamente provocará uma profunda reflexão sobre suas próprias atitudes. O quarto capítulo vai explorar um dos conceitos mais relacionados à mudança, o medo. O autor abre este capítulo recordando uma pergunta que se tornou um verdadeiro ponto de virada em sua vida e que exemplifica perfeitamente o quanto o medo da mudança pode nos abalar. No entanto, Greskovic também aponta para o outro lado da moeda, que é o medo, pois se por um lado o medo pode abalar e paralisar, por outro, também é um combustível para cada ser humano do planeta. Nesse ponto, o autor explica diversos comportamentos que são puramente motivados pelo medo e como podemos e devemos usar nossos medos a nosso favor. Ele utiliza um exemplo cinematográfico para demonstrar o quanto somos capazes de avançar ao utilizar o medo a nosso favor, ao invés de contra nós. A partir disso, o autor apresenta 4 formas de aniquilar o medo com o intuito de ajudá-lo a virar o jogo, fazer as mudanças necessárias e começar a agir ativamente. O autor ainda vai além e mostra como devemos enxergar e buscar propósito na mudança, evidenciando alguns fatores significativos que podem nos ajudar nessa busca pela mudança efetiva em nossas vidas. Assim como nos ensina, a partir de sua própria experiência pessoal, a como agir diante do medo e qual é o tipo de mentalidade que devemos manter nos momentos mais difíceis. No quinto capítulo, Greskovic aborda outro importante elemento na direção da mudança e da ação, a capacidade de ousar, ser realmente único e se destacar. O autor abre nossos olhos para a mediocridade que é dominante na sociedade atual e busca inspirá-lo de modo que você seja capaz de encontrar e investir em sua própria singularidade, fortalecendo sua identidade individual e sem perder tempo fazendo comparações vazias com os outros. Ele o convida a tomar a coragem que é necessária para assumir as rédeas de sua vida e agir de modo a fazer a diferença que só você é capaz de fazer. Após relatar mais uma esclarecedora experiência de sua vida, o autor propõe uma valiosa reflexão sobre quais são os valores que o impulsionam a seguir em frente e ainda oferece um breve, mas profundo exercício que o ajudará a identificar seus principais valores e a ver o quanto esses valores têm de fato influenciado seus modos de agir e de tomar decisões. Greskovic aprofunda mais a discussão ao levantar um dilema sobre os seus valores e a quais conflitos isso pode levar, e ainda fornece um guia de 10 passos que o ajudarão a entender e a encontrar quais são os seus valores individuais. Em seguida, o autor apresenta 2 listas básicas de valores universais que são importantes para todos que são ou querem ser changemakers. Oferece mais um grande exemplo de inspiração de quem enxergou sua própria singularidade e, por fim, aponta na direção das reflexões que o farão encontrar um caminho de mais equilíbrio. O sexto capítulo aborda os 4 pilares da mudança. O autor inicia esse capítulo fazendo uma relevante observação sobre um comportamento na sociedade que, em muitos casos, leva ao fracasso e à desilusão, e ao fazer esse alerta sobre essa questão, passa a apresentar os 4 pilares da mudança, que são a base para uma mudança bem-sucedida. Aqui, mais uma vez, Greskovic ensina a partir de sua própria experiência de vida e mostra o poder que a tomada de decisão tem na vida de quem quer mudar, deixar para trás uma vida de passividade e deseja começar a agir de verdade. O autor apresenta alguns questionamentos que ajudam a olhar com mais objetividade para os pontos que você deseja mudar na sua vida, além de alertar sobre comportamentos prejudiciais que estão enraizados em muitas pessoas. Em seguida, oferece um guia de 7 passos para melhor lidar com as mudanças e ser mais assertivo ao fazê-las. Partindo de um claro e incisivo exemplo da vida real, ele explica como definir melhor seus próprios objetivos, qual deve ser o tipo de atitude ao encará-los e, tão importante quanto, explica quando devemos começar a persegui-los. No 7º e último capítulo do livro, o autor faz um apelo ao oferecer grandes exemplos de pessoas que o incitarão a se manter atento, crítico, adaptável e aberto às mudanças. Greskovic levanta também importantes questionamentos sobre como você está encarando a mudança na sua vida, que aprofundam a reflexão sobre a mudança duradoura que você deseja fazer.
A partir de um marcante e decisivo acontecimento em sua vida, ele apresenta um teste rápido e um desafio para que você seja capaz de determinar de uma vez por todas se o caminho que você decidiu trilhar é de fato o caminho certo a ser seguido de agora em diante na sua vida. Greskovitz explica ainda sobre o poder dos hábitos e como você pode enraizá-los em sua vida por meio dos 4 estágios da aprendizagem que são abordados. Por fim, o autor faz um último e importante alerta sobre alguns obstáculos que precisam ser retirados do caminho. Além dos 7 capítulos apresentados, este livro conta ainda com breves resumos de cada um dos capítulos no formato de pequenas listas de pontos-chave, que podem servir como revisão e síntese do capítulo, além de serem um guia simplificado que o ajudará a internalizar seus conceitos para que você passe a pensar melhor, a agir mais e a mudar com segurança.